essa parte agora nós falaremos sobre como utilizar, quais são as boas práticas de uso e manutenção do paquímetro, tá certo? Então, está aqui o paquímetro, tá? Então, o que que nós devemos fazer para poder utilizar o paquímetro de forma adequada? A primeira coisa é a posição correta do instrumento nas nossas mãos, tá? Então, a posição correta de você usar o paquímetro é com a mão, né, segurando a escala fixa e o polegar sobre o impulsor, tá certo? Em cima do nono vernier. O paquímetro, ele tem essa característica de ser programado para uma pessoa destra, tá? Então o impulsor está sempre aqui do lado direito. Eu não conheço, mas pode ser que exista um paquímetro para canhoto, tá certo? Eu acredito até que existe, mas é algo que nós não temos disponível no mercado, tá? Talvez até o preço seja mais alto do que o convencional. Então, eu acredito que mesmo para os canhotos, como o movimento aqui é só de abertura e fechamento aqui dos bicos e orelhas e do ressalto aqui da haste lá do fundo, eu acredito que isso não vai ser um problema para as pessoas que são canhotas, tá certo? Então a posição correta é essa, né? Segurei a haste, dedo polegar no impulsor, aqui eu consigo abrir e fechar o meu paquímetro universal, tá certo? Segunda coisa, como que eu posiciono a minha peça para fazer a leitura, tá certo? Então, vou pegar aqui minha peça de exemplo, tá? Aqui a minha peça. Nessa peça aqui eu quero fazer a medição desse comprimento aqui da peça, dessa dimensão maior da peça. Como é que eu faço isso? Eu vou abrir o meu paquímetro, tá certo? Com a minha mão eu vou posicionar a minha peça no batente fixo e vou fechar aqui o meu bico móvel, tá certo? E vou manter pressionado aqui com o meu polegar o meu carrinho. Só que esse aperto não pode ser demasiadamente forte, porque senão você corre o risco de danificar a peça, danificar o seu instrumento, né, suas pontas de leitura, os seus bicos, ou você pode de alguma forma atrapalhar, mexer na folga que tem entre a haste fixa e o nônio, tá bom? Então tem que ter bastante cuidado aí quando você for fazer essa movimentação, tá certo? Então, relembrando aqui, coloco a peça aqui no bico fixo, fecho até o bico móvel, tá? Mantenho pressionado sem ser em demasia, faço a minha leitura, terminei de fazer a leitura, eu decorei qual que é o valor, tá? Tá na minha cabeça aqui agora. Eu devo abrir, retirar a peça e aí sim eu posso soltar o meu paquímetro, tá bom? O que que eu não posso fazer aqui? Eu não posso apertar tão forte, eu vou fazer aqui, mas eu peço que vocês não façam isso, tá? Apertar tão forte a minha peça que eu posso deixar essa mão livre. Se eu fizer isso, eu vou estar de alguma forma danificando o meu instrumento, tá bom? Se a minha peça estiver fixa, por exemplo, minha peça que eu vou medir, ela está presa numa máquina, está presa numa instalação, aí eu posso ficar com a mão livre e posicionar melhor o meu instrumento para leitura, tá? Mas nesse caso aqui com a peça solta, você deve sempre manter uma mão segurando a peça, tá bom? Na leitura de medição interna é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou apoiar a minha peça aqui no meu bico e fixo, na minha orelha fixa e vou abrir até que minha orelha móvel encoste, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, eu vou botar um pouquinho para fora aqui, vou colocar minha orelha fixa aqui na esquerda e vou abrir até que minha orelha direita esteja na outra parede do furo, ó. Tá bom? Tá observando aqui? Ó. Pronto, aqui eu faço a minha leitura, tá bom? Para fazer a leitura da profundidade, nós já vimos, né? Nós devemos apoiar o instrumento, a peça, e fazer aqui a haste, né? Fazer a haste aqui ela aparecer, tá? Então minha haste está ali no fundo, faço ela aparecer. E para finalizar, nós temos a medida de ressalto, né? Que eu já falei na aula anterior. Encosto aqui no fixo e vou descendo o carrinho, o vernier, até encostar na parte mais alta aqui, tá bom? Então, relembrando aqui, encosto fixo e posiciono aqui o meu nono vernier na parte mais alta, tá? Então, essa é a forma de utilizar para fazer as 4 medições. Em relação à posição da peça, aos bicos e orelhas especificamente, tá bom? Aqui é necessário ter um cuidado maior, que é o seguinte. Por exemplo, aqui agora,
eu quero fazer a medição da altura da peça, desse ponto aqui de cima até o ponto aqui de baixo, tá bom? A tendência é pegar o instrumento e fazer isso aqui, ó. Tá certo? Mas o que é mais recomendado nesse caso aqui? Tá errado? Não. A questão toda é que você vai estar medindo nessa seção onde você apoiou, tá? Então, olhando aqui de lado, ó, é como se eu estivesse medindo a altura somente nesse ponto aqui, tá certo? Uma forma de você medir essa altura e você ter uma medida que caracteriza melhor a superfície que está medindo é usar toda a extensão do bico que você tem para poder fazer a medição. Observe que aqui no bico você tem esse dente, tá? Então, toda a extensão do dente aqui para baixo, dos dois lados, é a área onde você deve apoiar a sua peça para poder fazer a medição, tá? Quanto mais você apoiar a sua peça, melhor você vai ter suporte para realizar uma medição com qualidade, tá bom? Então, nesse caso aqui da altura, que eu estava fazendo esse tipo de medição aqui, como é que eu posso medir a altura usando todo o bico, toda a extensão do bico? Eu viro a minha peça. Observem aqui, ó. Toda a minha peça agora está abraçada pelos bicos de medição, tá? Então, no lugar de eu fazer isso daqui, eu faço isso daqui e uso todo o bico, tá certo? Imagina a mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Eu quero medir o tamanho dessa parte aqui da peça. Eu posso fazer isso. Mas para ter um apoio melhor, eu posso deitar a peça aqui, ó, e fazer a medição por completo dela, tá bom? Para todas as dimensões dessa peça, eu posso fazer isso, essa estratégia. Eu posso colocar aqui, como eu posso virar a peça e medir a peça toda, tá bom? Um outro detalhe que nós temos é o seguinte, observe que mesmo quando eu vou fazer a medição dessa forma aqui, eu nunca utilizo somente as pontas aqui, ó, tá? Eu devo sempre posicionar a peça de tal sorte que ela fique aqui mais ou menos no centro do bico ou ocupando todo o bico, tá? Isso é para evitar o que nós chamamos o efeito, reduzir na verdade o efeito que nós chamamos de lei de Abbe, tá? Porque a escala do meu instrumento ela está desalinhada com o ponto de medição. Meu ponto de medição está aqui embaixo e a minha escala está aqui em cima. Isso gera uma espécie de uma torção, né? A tendência do meu nono vernier de girar, né? O meu nono vernier tem essa tendência de girar à medida que eu pressiono aqui a peça. Então, quanto mais para cima tiver a minha peça aqui, melhor, tá certo? Respeitando aquele dente que eu mostrei para vocês lá que cada bico tem. Eu vou aproximar novamente aqui, ó. Observem que é sempre do bico para baixo. Olha lá, tá vendo? Sempre do bico para baixo. Ó. Então, se você respeitar isso aqui, você vai ter uma medição com qualidade da sua peça, tá? Para a medição interna, é a mesma coisa. Se você observar aqui, ó, nas orelhas internas, nós temos também uma espécie de um dente aqui, ó, tá? Aqui também dos dois lados. Por quê? Essa parte aqui que você tem entre a ponta e o dente, é a parte entre a ponta e o dente, é a parte que deve introduzir no furo para poder fazer a medição. Quanto deve introduzir? O máximo que você conseguir, tá? Mas não ultrapassando aqui os dentes. Então, quais são as duas formas erradas de fazer a leitura? Muito na ponta, muito para dentro, tá? São duas formas erradas. Qual que é o certo? Introduzir somente até a marcação do dente, ó. Observem aqui, ó lá. Se ainda na direita, você ainda consegue observar que o dente está a curvatura do dente está aparente. Essa é a posição correta de fazer a leitura interna, tá certo? Em relação à haste, eu já falei que você deve ter o apoio dos dois lados, tá? Não apoiar somente nessa parte aqui da superfície e nem só de uns lados. Em relação ao ressalto, você deve apoiar toda essa parte aqui do batente fixo, né? Tudo isso aqui deve ficar apoiado, tá? Então são essas posições de leitura que você deve estar apto a utilizar o seu paquímetro universal, tá bom? A trava, tá? A trava, ela é um motivo de controvérsia porque muitas pessoas, por algum motivo, elas tendem a travar a peça aqui, travar o nono. Qual que é o problema? Ó, tá travado. Mas se eu botar força, eu vou conseguir arrastar. Se eu conseguir arrastar esse parafuso aqui em cima, eu vou danificar essa guia inteira. Eu danificando essa guia aqui, com o tempo vai começar a aparecer uma folga aqui no meu nono vernier. E o meu paquímetro vai começar a apresentar leituras muito fora do que realmente são, tá bom? Então tem que ter bastante cuidado aí na hora de utilizar
essa trava aqui, tá? Algumas pessoas ainda fazem uma outra procedimento aqui que é muito errado, tá? Que é juntar o arraste da peça nos bicos, principalmente medições externas, tá? Com a trava. Então, o exemplo ficar aqui. A pessoa, né, por uma questão aí que não, é uma questão aí de não saber o procedimento correto, tá? Ela coloca, posiciona a peça e arrasta a peça aqui. Qual que é o problema de você fazer isso? Se o seu material for mais duro do que os bicos, você vai arranhar os bicos. Se o seu material for mais mole que os bicos, você vai arranhar a sua peça. Tá? Já começa por aí. Tá? E tem gente que faz o quê? Principalmente em peças que estão fixas. A peça está fixa, a pessoa mede, trava e arrasta. A pessoa vem, trava e arrasta a peça para poder fazer a leitura melhor, tá? Então você cometeu dois erros. Primeiro, você arrastou a peça. E segundo, você usou a trava para um sentido que ela não foi feita para fazer isso, tá? Se você observar aqui em cima, tá? É nessas posições aqui que a trava vai começar a machucar a guia, principalmente, tá? Então essa trava aqui, ela serve muito mais para você fazer uma espécie de um calibrador passa-não passa, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma peça que ela deve ter 10 milímetros, por exemplo aqui. Aí eu vou e travo, 10 milímetros, tá travado, tá? Então eu vou pegar uma peça que eu fabriquei e falei, opa, ó, passou, então quer dizer que essa peça está menor que 10, então eu vou jogar essa peça fora, tá? Opa, ó, não entrou. Então, essa peça também está fora, ela está maior do que eu deveria. Eu vou descartar a peça, tá bom? Serve para você verificar algumas medidas, também para fazer alguma espécie de traçagem. Ah, eu preciso fazer aqui uma marcação na minha peça com 10 milímetros, então eu coloco aqui e marco com 10. Mas para isso, eu acredito que existem instrumentos melhores do que o paquímetro, para você poder fazer isso. Até uma régua seria melhor para você poder fazer isso, tá? Agora, se for uma medida que seja menor que 1 milímetro, realmente você pode usar o paquímetro para poder fazer essa marcação, tá? Lembrando que você deve apoiar na peça e utilizar um traçador para poder fazer as marcações. Então, por exemplo, daqui para cá eu tenho 10 milímetros, tá bom? O que você não pode fazer é usar o próprio paquímetro para traçar. Você coloca aqui e sai arrastando o paquímetro na peça, tá? Você vai até riscar, porque o paquímetro ele tem as pontas duras, tá? Mas com o tempo você vai danificar essa ponta, tá, do seu paquímetro e você vai perder a funcionalidade dele. Além de você gerar esforços aqui nessa parte do mecanismo que não foram programadas e com isso você vai ter um dano maior ao seu paquímetro, tá bom? Em relação à manutenção do seu paquímetro, tá? Ele é um instrumento que não demanda muita manutenção, tá? A manutenção é o quê? Limpeza após o uso, tá? Então você deve usar um pano que não deixa fiapos, tá? Você deve limpar, primeiro para quê? Para tirar a gordura da mão, né? Tirar algum ácido que tenha ficado aqui na mão que vai danificar ou oxidar o seu instrumento. Você deve pingar algumas gotinhas de óleo, tá? Aqui entre o carrinho, entre o vernier e a haste fixa, tá? Você vai fazer esse movimento, né? Para espalhar o óleo assim acima aqui. E você vai guardar no estojo dele, tá certo? Então, o que que você faz? Usou, fez a limpeza, lubrificou, acondiciona ele no estojo, fechou. Essa é a manutenção que você deve fazer no seu paquímetro todos os dias quando você utilizar, tá certo? Manutenções mais profundas é quando você precisa, tá? De alguma forma, você precisa fazer o ajuste aqui da folga entre o vernier e a haste fixa, tá bom? Então tem que ter esse cuidado aí para você evitar esse mau uso do paquímetro, tá bom? A posição de leitura do paquímetro é extremamente importante para que você consiga fazer uma leitura adequada. Qual que é a posição ideal? É que você coloque a escala sempre na altura dos seus olhos, tá? Nunca abaixo, nunca acima, tá? Então, a título de exemplo aqui, nós podemos tentar fazer um pequeno desenho aqui para tentar exemplificar para vocês, tá? Então, nós temos aqui o observador, tá certo? O olhinho aqui do observador, tá? Tá aí? Então, onde é que deve estar o paquímetro? Olhando de lado aqui, ele deve estar sempre com a escala na mesma altura dos olhos. Onde é que não pode estar?
com a escala acima ou com a escala abaixo, sempre na altura dos olhos, tá? Nem que é necessário você movimente a sua cabeça ou você movimente sua peça, o seu instrumento, para que você consiga posicionar sempre alinhado com o seu olho, tá? Com isso você vai evitar um erro que nós chamamos de erro de paralaxe, tá bom? É um erro muito comum quando se usa instrumento do tipo paquímetro, evitar esse erro, tá bom? Tanto do ponto de vista quando você olhar de lado, como você olhar de cima. Supondo que aqui, agora eu vou fazer um outro desenho aqui. Eu tenho aqui a cabeça de uma pessoa, aqui é o nariz dela. Aqui é a cabeça de uma pessoa, aqui é a orelha, aqui é outra orelha, tá? E aqui nós temos nosso instrumento. Então ele deve estar sempre alinhado com os olhos. Ele não pode estar desalinhado, tá? Para evitar o erro de paralaxe. Então você deve sempre posicionar para manter sempre o alinhamento nesse sentido aqui, como nesse outro sentido aqui, tá bom? Sempre observar esses detalhes aí. Dessa forma você vai conseguir ter uma leitura adequada do seu instrumento, ok? Então essa foi a atividade relacionada aí ao uso e manuseio do paquímetro, tá bom?